Aqui no Jornal Jovem Pan, o governo e a base aliada no Congresso querem alternar no texto da LDO a obrigação de cumprir a meta no orçamento de 2026. Vitória Abel chegando com os bastidores, com todos os detalhes. Essa medida, inclusive, ainda divide a equipe econômica. É isso, Vitória? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, existe uma avaliação sendo feita por parte do governo, lideranças do governo aqui na Câmara dos Deputados e também no Palácio do Planalto, que estão tentando negociar junto ao relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias uma modificação em um dos trechos da LDO, que seria ali no artigo 2, para flexibilizar a determinação do cumprimento da meta fiscal de superávit, que é de 34 bilhões, mais ou menos, na elaboração da Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, que geralmente é votada lá no final do ano e traz os detalhes do orçamento. Isso porque, só para a gente situar quem nos acompanha, a LDO traz os direcionamentos principais para o orçamento e a LOA traz o detalhamento. Então, na LOA, teria que ter justamente todas as receitas e despesas que forem esperadas pelo governo para também chegar à meta de superávit. Com essa flexibilização, não necessariamente o governo precisaria encontrar espaço fiscal, receita ou cortar despesa na LOA para chegar a esse superávit de 34,5 bilhões de reais. Essa modificação seria, a princípio, uma modificação sutil ali no texto, abriria essa margem de flexibilização para o governo, mas não quer dizer que o governo mudaria a meta fiscal. O centro da meta fiscal permaneceria em 34,5 bilhões de superávit, só que o governo ficaria mais à vontade para tentar variar dentro dessa meta fiscal. Vamos lembrar aqui, o arcabouço e a própria LDO prevê que o governo pode ter dentro da meta fiscal, pode ficar um pouco abaixo de 34,5 bilhões, chegando ali ao déficit ou superávit zero, que a gente chama de banda inferior da meta, ou pode ficar acima, se o governo conseguisse várias receitas, chegar à banda superior da meta, que seria de até um superávit de 68 bilhões de reais. Então, o governo tem essa elasticidade no orçamento, porém, o texto da LDO traz essa dúvida se o governo precisa ou não ficar no centro da meta. Então, esse é o objetivo do governo, que está avaliando essa modificação no texto. Além disso, vamos lembrar que o Tribunal de Contas da União estava cobrando o governo de permanecer no centro da meta até em 2025 e também para o ano de 2026. Para o ano de 2025, o TCU fez uma flexibilização. Hoje já deu um parecer dizendo que tudo bem, o governo pode ficar na meta inferior, na banda inferior da meta fiscal, mas para o ano que vem, o TCU diz que permanece a obrigação do governo de ficar no centro da meta, portanto, no superávit de 34 bilhões. Então, essa é a discussão que deve tomar conta aqui do Congresso Nacional até a votação da LDO, e o governo tentando achar brechas ali no texto para se livrar dessa obrigação de cumprir o centro da meta. Mais cedo, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, estava num evento com juristas e também empresários aqui em Brasília, e ele disse que para 2025 a execução da meta fiscal, que ainda é em 2025 de déficit zero, está garantida e que eles vão seguir buscando os melhores resultados possíveis. Vamos ouvir um trecho. A gente cumpriu a meta de zerar o déficit ano passado. A meta vai ser mantida esse ano, a gente gostaria de fazer mais, mas não é minha vontade, é a vontade do ministro Haddad que prevalece na democracia. E o ano que vem a gente projeta o primeiro superávit do país em muito mais de uma década, em mais de 12 anos. Mas não só, inflação baixa é importante, portanto a gente está tendo a menor inflação para um período presidencial nesse terceiro mandato do presidente Lula. Estamos saindo do mapa da fome, isso é importante, não é aceitável um país grande como o Brasil, com a quantidade de terra que tem o Brasil, com a força do nosso agronegócio, com o mar territorial que nós temos e todos os debates internacionais que a gente está envolvido, e a gente ter mais de 30 milhões de pessoas que não têm 3 refeições para fazer num dia.
Pois é, e vamos lembrar aqui, para tentar alcançar o centro da meta fiscal para o ano que vem, para 2026, que seria esse superávit de 34 bilhões de reais, o governo precisa já tampar um rombo criado com a derrubada daquela medida provisória que previa a taxação de aplicações financeiras, além de, por exemplo, o aumento da taxação sobre bets e também fintechs, que são os bancos digitais. Ontem o Haddad, o ministro da Fazenda, disse que estava preparando, quase mandando para o Congresso já 2 projetos de lei que abordariam os mesmos trechos da medida provisória, só que separadamente, entre despesa e arrecadação, só que até agora esses 2 projetos não chegaram aqui no Congresso Nacional. Agora, nesse momento, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, está reunida com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, lá na residência oficial. Também participa dessa reunião o líder do PP, deputado Luizinho, doutor Luizinho, e o ministro do Esporte, Fufuca, que também é do PP. A expectativa é que nessa reunião, além deles ajustarem as probabilidades de avanços desses projetos econômicos importantes para o governo fechar as contas, também existe a expectativa de que eles abordem nessa reunião o PP, a reorganização da base governista com a presença do PP. Por isso que tanto Luizinho quanto Fufuca estão presentes nessa reunião, nessa tentativa que Gleisi Hoffmann está fazendo de retomar um diálogo com os partidos de centro e reorganizar a base governista. Tiago. Pois é, o senador Efraim Filho, que preside a Comissão Mista de Orçamento, em entrevista aqui à Jovem Pan, declarou que a data limite para aprovar o orçamento é 22 de dezembro, mas ele já está falando que no caso da LDO, o objetivo é aprovar ao longo do mês de novembro e a gente vai continuar acompanhando com a Vitória Abel, com os bastidores aqui na Jovem Pan. Até daqui a pouquinho vou girar mais uma vez os nossos comentaristas, Dora Kramer e Túlio Nassa. Ô Dora, essa questão orçamentária, contas e mais contas, e agora o governo tentando driblar, usando talvez um artifício para conseguir fazer essa aprovação das contas, é a novela que vai até o fim do ano, se não passar para o ano que vem. Dora. Bom, mais uma vez, Tiago, você usa a palavra com a qual eu concordo, driblar. O que está acontecendo é um truque. Quer dizer, no lugar de cumprir a regra, o governo muda a regra. O correto seria descumprir a regra, flexibilizar a regra. O correto seria cumprir a regra, porque lá no início do ano, o que o governo disse é que, sem dúvida alguma, quem poderia duvidar que o governo iria cumprir a meta? E não vai cumprir, por isso aí dá esse apelido de flexibilização, que nada mais é do que, como você disse, um drible, um truque, uma maneira de não cumprir. E o orçamento, a execução, é do executivo. A palavra diz. Então, se é para cortar emendas não impositivas, que corte as emendas, se é para cortar, mas como o governo não quer fazer esse corte de gasto, não quis desde o início, veio acumulando despesa sobre despesa, apostando na arrecadação, como a gente está cansado de saber, adotou essa via, escolheu esse caminho, foi uma escolha do governo, e todos diziam, olha, o natural, o normal é se economizar, e pensando eleitoralmente, vamos até pensar sobre esse viés, economizar no começo para gastar mais perto da eleição. O governo achou que não haveria amanhã. Eu acredito até que o Congresso vai dar isso, porque em geral dá, a não ser quando realmente o governo já está nos estertores, não é o caso desse. Lá na Dilma chegou uma hora que o Congresso disse, não dá mais, acabou. Então, por mais que o Congresso resista, eu acho que no fim das contas vai dar, mas é uma atitude que desmente todo o discurso do ministro Fernando Haddad lá no início do ano e ao longo do primeiro semestre. Precisa de muita negociação. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ensaiou enviar esses 2 projetos para o Congresso Nacional, agora o tempo está correndo e se virar o ano que vem é um ano eleitoral e você sabe muito bem, a Dora também sabe, é muito mais difícil fazer qualquer acordo porque os parlamentares já estão pensando na eleição também. Pois é, Tiago, mas nós estamos aí num grande engodo, numa grande armadilha, porque, na verdade, se não houver aprovação da lei orçamentária anual, o governo ele simplesmente está sem meta alguma.
né? É uma maravilha para o governo essa demora da aprovação da lei orçamentária anual ou até da LDO, o que aconteceu inclusive no começo desse ano, né? Vamos lembrar. Mas essa história toda, ela é tão complexa para o nosso ouvinte, telespectador entender, né? O que é teto fiscal, por que ele foi substituído pelo arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal agora tem uma meta que tem o centro da meta, tem a base de cima da pirâmide da meta, a base de baixo, precisa gastar mais ou não do que a inflação, enfim. É um emaranhado todo. Então eu quero simplificar aqui, Thiago, e contar uma historinha para a nossa audiência entender qual a importância de controlar os gastos, de não gastar mais do que arrecada. Veja, tem um país muito curioso que me faz lembrar a música de Vinícius de Moraes, aquela música Casa, né? Eu vou parafrasear aqui. Era um país muito engraçado que não tinha teto de gastos, não tinha nada. Esse país, na década de 80 e 90, não tinha lei de responsabilidade fiscal e tinha uma inflação galopante, um desemprego absurdo e o Brasil estava bancarrota. Muito bem, vem um governo, cria uma lei de responsabilidade fiscal, coloca o país nos trilhos, entra depois um governo de esquerda, cumpre essa lei de responsabilidade fiscal, cria inclusive um fundo soberano, que era uma poupança para garantir ali eventuais períodos difíceis. Depois esse governo abandona essa regra de responsabilidade fiscal, passa por um programa de aceleração do crescimento e aí vem uma presidente e pela crise econômica ela é impeachmentada. Olha só o que aconteceu com esse país, ela é impeachmentada. Vem um outro presidente em 2017, cria de novo o chamado teto de gastos, coloca de novo o Brasil nos trilhos. Vem em 2019, existe uma reforma da Previdência e por causa disso o Brasil consegue enfrentar uma pandemia. Depois disso, agora estão querendo acabar de novo com o teto de gastos, ou seja, acabar com a regra básica que não se pode gastar mais do que arrecada. Então, esse país, essa casa, ele fica no endereço da Rua dos Bobos, número 0.